Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre Random Forest ou florestas aleatórias, porém no contexto de classificação. Primeiro, como sempre, vamos fazer a instalação da nossa biblioteca que está sendo utilizada, ou seja, a MicroML Engine. Em seguida, vamos fazer um import das bibliotecas que serão usadas, ou seja, do nosso compressor, das bibliotecas do sklearn, né? No caso aqui o Random Forest Regression, do nosso dataset, também a parte de teste split, né? Para poder separar o dataset para treinamento e teste, além de as métricas que serão utilizadas, né? E também o Spot Graphic Vis, que é usado para fazer a imagem das nossas árvores de decisão dentro da nossa floresta aleatória. O dataset que será utilizado é o dataset de Boston Housing Data. Esse dataset ele possui 13 atributos, né, separados, e que ele é usado para classificar qual o valor médio de uma casa, né, ou de um espaço ocupado em Boston. Então aqui tem vários atributos que é usado. No nosso caso, vamos usar os 13 primeiros atributos para saber qual é a média do valor ocupada por lá, né? Então, primeiro fazemos o carregamento do nosso dataset, separando os dados de teste, ou primeiro separando as, os atributos do target, ou seja, o X e o Y. Ah, vou carregar aqui as bibliotecas. Para carregar as bibliotecas. Beleza. Carregar as bibliotecas, podemos fazer o load do nosso dataset. Aqui vamos fazer um shape para verificar, né? Então, são 13 valores de entrada para um de saída, são 506 amostras dessas variáveis. Aqui podemos ver um exemplo, parte deles, né? Os valores de cada um deles. Aqui também os valores de Y. Em seguida, vamos fazer o splitting, separando os dados de teste de treinamento. Como sempre, vamos usar 70% dos dados para treinamento e 30% para fazer o teste, né? E além disso, foi utilizado o Random State 42, é só o SID mesmo, a semente aleatória, para fazer o embaralhamento desses dados. Em seguida, vamos criar a nossa floresta aleatória. Nesse caso aqui, foi utilizado o número de estimadores igual a 10. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre Random Forest para classificação, eu recomendo que volte lá, eu explico um pouco mais sobre esses estimadores, mas basicamente o número de estimadores são os números de árvores de decisão para compor a minha floresta aleatória. Nesse caso aqui eu estou usando 10 estimadores para fazer essa composição da minha floresta. Em seguida eu faço o treinamento da floresta. Então, fazendo o treinamento, eu passo como entrada os valores de X das minhas features e o Y, os valores de entrada e qual é o meu target, né? Seria o valor de Y. Eu posso fazer a visualização desses dados ou de uma das árvores da minha floresta aleatória. Nesse caso aqui, o número de estimadores que temos é possível calcular com meu usando o model.estimators underline underscore para saber quantos estimadores foram utilizados, caso você não tenha acesso a essa informação. No nosso caso aqui foram usados 10 estimadores, então ele nos diz que tem 10 árvores compondo a nossa floresta. Em seguida, eu utilizo um desses valores do estimador para poder extrair esse estimador, né? Qual seria a arquitetura desse estimador. Então, eu vou selecionar o primeiro e vou usar a biblioteca Export Graphic Vis para fazer essa composição. Ela demora um pouco porque aqui
cada estimador possui 11 entradas, desculpa, possui 3 entradas, que são as minhas variáveis de entrada, e uma saída, que seria o meu valor. Então, essa composição acaba sendo bem maior do que a que nós vimos na floresta aleatória para classificação, né? Então, por se tratar de uma entrada muito grande, muito extensa, e também por precisar fazer, por se tratar de uma regressão, ela não utiliza o sistema de votação, e sim o sistema de ponderamento, né, o país a meio. Você ainda não está entendendo direito essa parte, né? Não vou poder explicar aqui no vídeo com detalhes da parte matemática, mas eu te convido a clicar embaixo aqui, no vídeo, tem lá explicando toda a parte, tanto para todo o conceito matemático por trás, tanto para a parte de classificação quanto para a parte de regressão, né? A parte de regressão é um pouco diferente, ela utiliza a média dos valores das saídas das árvores de decisão, para poder fazer a composição desse valor, do valor final estimado. Em seguida, eu posso fazer a avaliação do meu modelo. Uma vez eu tenho um modelo treinado, eu posso usar esse score. Então, para isso, eu estou usando o erro médio quadrático, né, que é esse MSE. Estou usando o score, o R-score e o RMSE. Então, vemos aqui que o score é bem alto, né, próximo de 1. O erro médio quadrático está em torno de 3 e o RMSE 1,65. Obviamente que esses valores aqui vão alterar de acordo com a quantidade de estimadores que eu estou usando. Foi usado um número pequeno de estimadores, devido à capacidade de memória do controlador, então é algo que tem que ser levado em consideração quando vamos falar de florestas aleatórias, principalmente para regressão. A quantidade de estimadores impacta bastante no uso de memória no final. Além disso, eu posso fazer o plot, né, do valor predito, no caso aqui, o y de treinamento e o valor de treinamento predito, conforme é exibido na figura, né? Então, dá para perceber que os valores estão bem próximos, do original e do predito. E também posso fazer a mesma avaliação para os valores de teste, tanto para o x de teste quanto para o y de teste, utilizando o mesmo score. Então, vocês veem que para o valor de teste, o MCE já está bem maior e o RMCE também. Vai ficar evidente quando plotarmos o gráfico. Você não vê que aqui a diferença é bem maior do que a anterior, mas mesmo assim é uma estimação razoavelmente aceitável. Por fim, aí entra a parte propriamente dita do TinyML, né? Até agora foi apenas utilizando o Python. Agora eu consigo, usando a biblioteca Port, para fazer a importação do meu modelo sklearn para o modelo em C++, que será utilizado no meu microcontrolador. Nesse caso aqui, você pode gerar o arquivo, né, utilizando essa última função, com .h, e fazer a importação desse arquivo dentro da IDE Arduino, ou você pode copiar apenas um trecho do predict, do float predict, até esse final aqui. E é o que eu fiz nesse exemplo, né? Eu vou mostrar para vocês agora funcionando no Arduino. Então, o meu código Arduino está aqui, vai ser disponibilizado também. Convido vocês a visitarem o GitHub, que também está na descrição. Eu fiz a cópia apenas do predict até o final do código. Então, acaba sendo uma cópia bastante extensa, né? Porque por se tratar de árvores de decisão, são conjuntos de if-else bastante densos, né? Então, eu tenho vários if-else até chegar no final. Então, eu vou descendo aqui para vocês verem o tamanho da extensão do código, né? Então,
aqui é bem extenso, mas se vocês perceberem, no próprio código, como eu falei antes, ele se trata de uma ponderação, né? Nada mais é do que a média dos valores preditos para cada uma das árvores aleatórias. Então, se houver isso, então eu tenho o y prévio somando com ele mesmo desse valor. Como temos 10 estimadores, o resultado final da minha estimação nada mais é do que a média da quantidade de estimadores, a média do somatório da predição pela quantidade de estimadores, né? Seria a divisão, né, deles, a razão entre eles. Aqui eu tenho alguns valores que foram tirados diretamente do meu dataset, para a gente poder fazer uma comparação, né? E aqui também os valores reais que se referenciam a esse valor aqui de entrada. Eu vou fazer o carregamento agora. Estou usando uma ESP32, né? A DevKit V1. Vou fazer o carregamento do meu microcontrolador. Fazendo o carregamento aqui. A câmera está em cima, né? Mas vou mudar um pouco aqui para vocês verem. Então, o carregamento está acontecendo. Esse tipo de carregamento assim, demora um pouco devido ao tamanho do código, mas dá certo, eu acho. Certo? Agora ele já se conectou, fazendo o carregamento do meu sketch, está gravando nas memórias, né? Então, aqui eu vou abrir o monitor Windows para vocês verem. Fizer uma vez aqui, estou mostrando outro exemplo, mas é possível ver, né? Então, o valor real era para ser 21,6, está estimando 20. 34,7 está estimando 33, 24 e está estimando 28. Obviamente que esses valores apresentam um erro relativamente alto, mas é devido à quantidade de número de estimadores que foram utilizados. Você pode fazer em casa um teste com um maior número de estimadores para validar e aumentar a precisão do modelo. É isso aí, pessoal. Até a próxima.